Boa tarde a todas e a todos que estão participando do segundo link do 34º Letra de Mulher, porque tivemos que mudar de endereço, tivemos um imprevisto, com convidados inesperados, né? E estamos aqui novamente iniciando esse encontro, que tem sempre o objetivo de trazer autoras para que elas conversem sobre suas obras e o seu trabalho literário ou artístico. O Letra de Mulher é um evento que é organizado pelo Coletivo Marianas, que há 5 anos tem esse objetivo da divulgação da literatura e arte produzida por mulheres, né? E agora, nesse nosso 5º ano, estamos com a publicação digital, resolvemos experimentar essa nova interface com as nossas publicações, então temos livros que estão sendo republicados e livros novos que estão sendo construídos, e essas 3 autoras, as 4 autoras convidadas de hoje, além de terem livros impressos, também têm os e-books publicados pelo selo Marianas Edições, e é com elas que conversaremos. Em um primeiro momento, elas vão falar sobre sua biografia, sua trajetória, brevemente. Em um segundo momento, vou pedir para que cada uma delas leia algum poema que consta no e-book publicado ou em outros livros, caso elas prefiram. E, num terceiro momento, nós abrimos para que as pessoas façam perguntas a elas, podem usar o chat ali para colocar a pergunta para que alguém da mediação possa levar a pergunta para elas, ou levanta a mão, é só clicar no ícone do levantar a mão ali, a gente aguarda a vez e passa a palavra para a pessoa entrevistar as autoras. Então, novamente, essas autoras sejam muito bem-vindas, né? A Joema Carvalho, a Daniela Passe, a Rita Medusa e a Lídia Codo. Nenhuma delas está aqui em Curitiba, a maioria que está aqui assistindo é de Curitiba, eu estou falando de Curitiba, então eu vou passar a palavra agora para a Joema Carvalho, que o e-book dela saiu alguns dias antes e foi publicado alguns dias antes de Andarilhas. Joema, muito bem-vinda, por favor, quem é você? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou Joema, eu sou engenheira florestal, sou doutora em engenharia florestal na área de conservação da natureza. Eu atuo com consultoria ambiental e perícia e também sou colunista do FaceTubes, que eu contribuo com textos de literatura semanalmente, prosa e poesia. E também sou colunista do Observatório de Comunicação Institucional, onde eu contribuo com textos mensalmente. São textos, assim, mais técnicos, mas com uma linguagem mais fácil de serem entendidos. A minha coluna é sobre sustentabilidade, que tem a ver com a minha profissão. O meu primeiro livro, e único por enquanto, é o Luas e Hormônios, que ele foi selecionado e editado pela Secretaria do Estado de Cultura em 2010. Agora eu estou com essa edição online, o meu e-book do Luas e Hormônios, pelo selo Marianas Edições, que está sendo um projeto fantástico, que está tendo uma importância enorme de divulgação da literatura feita por mulheres. Assim, uma super oportunidade e facilidade para a gente estar publicando, né, através desse projeto, está sendo muito legal, parabéns. E eu também já participei, assim, de vários projetos, e um projeto muito legal, que também foi pelo coletivo Marianas, foi também eu fui organizadora do e-book Tuíra, que foram textos com o tema meio ambiente, com as mulheres do coletivo Marianas, né? Enfim, tenho vários projetos, um projeto muito legal também que eu participei, eu fiz projetos para o programa Papagaios do Brasil, e esses poemas, foram 6 poemas para 6 espécies de papagaios, e eu fiz com base na autoecologia dessas espécies, e foram lidos por crianças e feito um áudio para cada poema com essas crianças lendo. Ficou, assim, um presente que eu ganhei, né? Ficou muito, muito legal. Então, a minha biografia é essa. Eu estou com alguns livros aí para serem publicados, enfim, vamos ver quando que acontece. É isso aí. Obrigada, Joema. Agora você está em Minas, né? A Joema é de Curitiba. Isso, estou em Minas. E agora a gente vai pular de Minas
lá para o litoral paulistano. Por favor, Daniela, refaça a sua fala da sua biografia, você que está em um lugar super calmo e tranquilo. Ai, gente, mais ou menos, viu? Boa tarde a todas. Mais ou menos, porque eu tive que ir lá no vizinho pedir para baixar um pouco o som, porque ele estava num sertanejo a toda. Parece que foi um complô. Mas tudo bem. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou de São Paulo, sou nascida na capital, mas com 19 anos eu já fugi da cidade, fui morar primeiro nas montanhas de Minas Gerais, aí eu voltei para a cidade, fiz minha faculdade de pedagogia, depois fiz complementação em artes visuais, aí eu passei num concurso para professora de arte do estado, e falei, bom, agora eu posso ir para qualquer lugar. E acabei vindo para a praia. E aqui eu dou aula de artes e eu comecei a fazer livros artesanais para vender. E foi assim que eu conheci as meninas, né? Sobre a escrita, eu escrevo acho que desde que eu tenho uns 10, 11 anos, mas eu sempre tive muita vergonha de mostrar. Ficou na minha gaveta por muitos e muitos anos. Mais ou menos em 2014 eu comecei a participar de alguns grupos literários. Comecei no Escrevivendo, que era um grupo ligado à Casa das Rosas, depois montei meu próprio grupo, que é o Alcateia, e eu publico lá há cerca de uns 3 anos. E assim foi acontecendo. Aí eu comecei um dia alguém do grupo me falou, por que você não faz livro artesanal? E aí eu comecei a fazer, acabei entrando nesse movimento cartoneiro, e comecei a participar de feiras onde eu vendia esses livros manuscritos. E aí eu conheci a Lídia, que foi na feira Choque Literário, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Através da Lídia, na casa dela, eu conheci a Rita, e aí, nesses tempos de pandemia, a gente começou a fazer videochamada para se divertir um pouco, distrair do tédio, e acabaram surgindo esses poemas. A ideia nem era publicar, foi uma coisa bem, uma brincadeira mesmo, uma coisa despretensiosa. Mas aí a Andrea convidou a gente para participar do coletivo, né, do Marianas, e a gente participou de alguns saraus online, e apareceu essa novidade aí dos e-books, e a gente abraçou. Foi assim que surgiu o Andarilhas. Né? São 3 andarilhas, as autoras do e-book Andarilhas. Vou passar para outra andarilha ali, que já disse que é paulistana de coração. Lídia, por favor, conte da sua biografia um pouquinho para a gente, para que a gente possa conhecer você um pouquinho melhor. Claro, gente. Era como eu estava dizendo antes, eu tenho 4 livros, eu comecei a publicar em 2016, mas eu sei que eu sou poeta desde que eu me conheço por gente. Fora isso, tem alguns trabalhos sociais, algum trabalho com música, tudo lá no www.lidiacordo.com. As músicas que eu fiz, os vídeos, vou enviar aqui um vídeo no YouTube com um poema que está no nosso livro, no Andarilhas, que eu fiz faz um tempo. O poema se chama Sangue, e eu tinha feito a música junto com a obra de arte de uma amiga minha chamada Flávia Amorim. Já vou mandar o link do vídeo. De qualquer jeito, eu adorei a ideia da Dani, né? A gente foi construindo realmente como uma brincadeira. Eu sei que eu e a Rita, a gente sempre conversa muito sobre poesia, a gente sempre falava, eu acho que ela escreveu a orelha do meu primeiro livro de editor, acho que a gente tinha quase um caso sobre poesia, isso tinha que arrumar mesmo. Esse projeto ficou muito bonito e eu agradeço a todas, inclusive a dona Andréia, que guiou nosso projeto, tudo. Bom, gente, os livros todos estão à venda online, música, site, tudo por aqui. Vou até já colocar uma mensagem sobre esse vídeo que é do poema Sangue. Ela tirou o áudio, eu tenho os livros da Lídia, que eu encomendei dela, foi assim que eu a conheci, eu acredito que eu vi um sarau, que teve várias, foi bem bacana. A Rita Medusa é uma outra autora que eu acompanho há anos já no Facebook, gosto muito do que ela escreve, porque são coisas, você está naquele mau humor e de repente você vê uma postagem da Rita que é extremamente poética, dramática, gosto muito da poética da Rita Medusa também. Rita, que eu quero ter um livro que eu ainda não tenho, e conta para nós sobre você um pouquinho, por favor. Boa tarde, eu sou a infame Rita Medusa,
É poeta maldita. Eu sou a Rita Maria de Assis, mas todo o resto do tempo eu sou... Entendi. Cala a boca, eu sou 18 pessoas, mas me conhecem como Rita Mendoza. Bom, eu sou amiga da Liz de alguns anos, frequento a casa dela e escrevi a orelha do livro dela, que inclusive tenho muito orgulho, porque as pessoas costumam gostar muito. E eu tenho um livro publicado em 2018, que depois eu vou ler um poema, O Hipnose para o Incêndio. E é um grande prazer estar junto com essas bruxas, essas feiticeiras que eu tanto amo, inclusive a Andrea como nossa maestrina agora. Eu realmente, como a Dani falou, era uma brincadeira, ninguém pensava em publicar, eu fui até relutante. Mas acabou que ficou tão gostosa a brincadeira que a gente quis oficializar um registro. E aí a Andrea apareceu com uma proposta interessante, essa coisa do e-book. Sim, apesar de ter vários e-books no Google, eu tenho pego um certo preconceito dos e-books da Amazon. Mas eu acho que a questão de divulgação de pessoas, de mais de 40 pessoas lendo nosso livro numa noite, gente, isso é muito legal. Isso aí é uma expansão, é uma coisa que o autor quer, ele quer ser espalhado com paixão por todos os lugares. E é um grande prazer estar presente aqui. Obrigado, coletivos Marianas, vocês, Andrea, vocês fazem um trabalho belíssimo de divulgar mulheres, está lindo demais. A geritocracia está chegando, entendeu? E a mulher vai dominar, e nós somos o começo do domínio da mulher dominando a Terra. E que mais eu tenho que falar? Eu sou envolvida com poesia, com música, com artes plásticas. Eu fiz a minha primeira peça no colégio do Brecht, a exceção à regra aos 13 anos. Vocês imaginam. E depois eu me apaixonei perdidamente pelo Kafka e pelo Fernando Pessoa com 15. Então eu era bem esquisitinha, continuo sendo bem esquisitinha, vou sendo bem esquisitona. E estou feliz, estou feliz. Eu sou paulistana, eu tenho 40 anos, eu fiz agora. Eu sou paulistana, estudei psicologia, mas eu rompi com a psicologia por causa da literatura. E tá bom? É isso? Vou me retirar, então. É um mix de coisas, essa confluência, né? Eu fiquei tão feliz quando a Dani me falou, eu tenho mais 2 amigas para fazer o livro. Ela falou, a Lídia e a Rita. Eu falei, gente, o que vai sair desse livro? E agora, nesse segundo momento do encontro, eu vou fazer um desafio para as autoras, né? Porque o livro da Joema se chama Luas e Hormônios, é uma reedição, e o livro da Dani, da Lídia e da Rita se chama Andarilhas. Então, é sempre bom a autora falar um pouquinho qual é o poema que está publicado nesse livro. Para as 3 vai ser um pouco mais difícil, porque fizeram as 3 a 3 mãos, mas eu proporia que vocês lessem um poema desse livro, ou declamassem um poema, que mais identifica o livro e falasse com breves palavras, por que vocês escolheram esse título. Então, das 3, eu não sei quem vai falar, cada uma eu acho que pode ler um poema do livro que acha que tem mais a ver com o título do livro. Joema, por favor, leia um poema do seu livro Luas e Hormônias, olha, hormônias, eu gosto mais de hormônias mesmo, e conta pra gente por que você escolheu esse título brevemente, né, porque tem várias coisas, e lê esse poema pra gente fruir aí a ideia do livro. Bom, Luas e Hormônios é aquela conexão que todas que estão aqui na live, nós entendemos perfeitamente, nós temos ciclos mensais, e o nosso ciclo é de 28 dias, assim como o ciclo da Lua, a mulher é de Lua, então essa conexão é intrínseca, né? E eu tenho essa coisa com a Lua muito forte, né? Então, quando tem essas conjecturas astrais, eu sinto, depois eu vou ver, realmente está acontecendo alguma coisa com a Lua, e aí eu já estou com as sensações, né? Então, enfim, e aí o livro, eu fiz 4 capítulos, porque eu fiz uma seleção de poemas desde quando eu tinha 5 anos de idade. Daí, então, pegou eu criança, pegou eu adolescente, eu na faculdade, eu, né, depois de casada também. Então, foram várias fases, várias facetas minhas. Então, eu tinha que dar um jeito de agrupar
essa colcha de retalhos. Então, eu separei em 4 capítulos, em 4 faces lunares minhas. E aí eu percebi também uma conexão da poesia com o meu trabalho de engenheira florestal com as plantas. Então, a história foi assim, uma vez eu fui fazer um canteiro, um paisagismo, e quando eu vi, o paisagismo estava pronto. E aí veio aquela coisa, poxa, eu fiz um canteiro como eu faço uma poesia. Foi muito rápido. Então, aí eu linkei as duas coisas. Então, cada capítulo do livro, no caso impresso, no e-book não tem mais os capítulos, em função da estrutura da Amazon, mas na primeira edição tinha quatro capítulos. Então, flores de ervas cheirosas, flores da diversidade, flores da infância e flores do amor. E então, eu separei os poemas dentro da minha percepção nesses 4 capítulos, nessas 4 facetas. Como tem essa conexão forte com a nossa mulher e com a Lua, eu acho que o Atlântida tem bem a ver com a proposta do livro. Então, eu vou ler o Atlântida. E eu adoro a história de Atlântida, né? Então, enfim, é uma história que mexe muito comigo. Atlântida. Afrodite, no meio da lua, cavalga como amazona. Cigana lê a sorte num deserto qualquer. Ninfa, sem mãos e língua, colhe a liberdade de carne e osso. Negra, incorpora o fogo de um espírito perdido. Bruxa, tira do lodo proveito de um momento ruim. Magia de um pôr do sol. Sedução temperada, sons, cores, acordes e oitavas. Flutuam no espaço, insônia constante, mulher incandescente. Curso infinito, meandros momentos, canta em coro crescente. Sons da noite acalantam desejos ardentes. Muda o rumo, eixo determinado, dose certa da maçã, obstáculo do Pégaso. Quebra a lei física da cadeia invisível entre o céu e a terra, delícia de ser e apodrecer em paz. Muito bacana, Joema. Esse livro até que expressa a capa do e-book, escolhida pelo e-book, né, que foi uma construção. E a Daniela, ela está com um livro impresso agora, que vai ser lançado pela editora do Tal, se chama Tantos Quartos Lunares, Tantos Quantos Lunares. Então, eu passo a palavra para a Dani, já que a Lua já está envolvendo as duas ali, que gostam muito da Lua. E então, a Lua tem a ver também com andarilhas, Dani, na tua opinião? Você acha? Você que coisa. Olha, André, você falou uma coisa, parece que a Lua anda dominando a nossa vida, porque no dia que chegou meu livro, era o dia que ia ter o eclipse lunar. Aí, hoje que eu ia falar de outro livro, que é o Andarilhas, eu estou fazendo a live junto com a autora do livro Luas e Hormônios. Então, uma coisa assim que eu fiquei arrepiada. Esse é meu primeiro livro, meu livro de estreia, né? Eu tenho esse aqui, mas essa é uma antologia, que eu participei com meia dúzia de poemas, e meu livro individual é esse, que saiu esses dias, como eu falei para vocês, ainda estou amamentando a minha cria, no Tantos Quartos Lunares. É para ler um do Andarilhas? Eu acho vocês acham? Que o meu desafio era um poema que tem a ver com a escolha do livro, com o objetivo do livro na tua visão, assim como eu vou perguntar para a Lídia e para a Rita também. Claro, vocês escreveram com o propósito do livro, mas qual que é, aonde que está a Dani Andarilha, ali dentro do Andarilhas? Eu acho que nós três somos andarilhas, né? Eu acho que a poesia tem muito essa coisa da liberdade, ânsia. Então, todas somos andarilhas, né? Todas somos peregrinas. E a gente é meio viajante mesmo, mas... Então... Você está com um poema do Andarilhas? Acho que é isso. Ler? Você tem um poema do Andarilhas aí na mão para ler? Então, eu separei um que tem a lua. Ótimo. Porque, né? Por favor. Ela tá brilhando. Então, esse poema tá na Andarilha, se chama Cura. Há um desacato na noite. Lua quer verter sangue. O mar vomita seus mortos. Mas com que mãos os anjos hão de curar as chagas, senão com mãos humanas?
fazendo carícias de luz sobre a pele da alma. Instrumentos musicais da cura são os nossos corpos. A Lídia, acho que ela desativou a web ali, eu ia pedir para ela ler um poema, ela saiu correndo, foi atrás do poema. Ah, não, tá ali. Lídia, você tem aí um poema de Andarilhas decorado na mão aí para você ler para a gente? Eu tenho um na mão. Esse poema também, antes da gente aparecer aqui com Andarilhas, eu trabalhei junto com uma amiga minha, Flávia, na exposição dela. E o poema é uma poesia, virou lá uma música bem experimental. Para quem gosta de música estranha, tá aí o link. Deixa eu ler para vocês. Vamos lá. Borbulhando engrossa o sangue, carne, tenro, sangue, suco, ciclo, um ciclo. A direção que escorre, formatando a pele, limita e inventa personalidade. Mas o sangue mistura, inventando nasce, começa tão viscoso. Você já lambeu o sangue, sem imagem trágica, o nojo melecado, cortando cebolas, a porta prende os olhos, a faca morde o dedo na língua, sangue. Ciclo sem catarse com sangue. Vida é só mais um ciclo com sangue. Bom, tá lá, gente, também eu mandei aqui no grupo. Obrigada, YouTube, Lídia. Tudo a Cadê o ver. sangue? Foi um prazer selecionar as poesias com elas. Foi uma super Muito legal. conversa, só isso. Rita, você quer ler um poema do Andarilhas? Eu vou ler, vou consultar aqui no meu celular mesmo, tá? Ui, Eu não vou ler um poema meu, eu abri aqui o e-book, certo. e aí nesse momento eu li esse poema da Dani, e isso é muito o que eu sou agora, tem muito a ver comigo no momento. Profissão de Fé, da Daniela Patti de Visati. Eu deixo que o acaso decida o meu destino. Eu permito que o mar escreva sobre as linhas da minha mão esquerda. Eu me ofereço como uma fruta aberta aos dentes da lua. Eu acredito piamente na vida, na vida, na vida, cegamente. É isso. Adorei sua leitura. Mas, agora um seu, né? Ah, não, vamos deixar de ser egóico, gente. Eu quero ler um seu. Não, o seu. Eu voto pelo menos um seu, Rita. Eu leio Pelo você. menos um. Olha só, gente, não é egóico, porque o eu que você lê é você, mas o eu que cada um vai estar ouvindo aqui, como já diria a nossa amiga Deise Jaguatirica, o poema está publicado, ainda mais agora que está publicado no e-book, é do mundo, não Não é é mais mais de seu. cada um de nós. Agora já é. Entrega aí para nós. Não, Priscila, o lance do egóico foi piada, tá? Eu sou muito bagunceira. É que eu quis ler esse da Dani, eu não quis ler o meu. Depois eu vou ler o meu. Tá. Você Eu não quiser, a sei. gente lê também o seu. Eu também eu tô com um apontado aqui da Rita Medusa para ler, ó, pá! Vou tirar a Rita Medusa aqui no vídeo, pá! Mas eu acho que nesse momento agora, né, cada autora leu ali alguma coisa do livro, vocês querem comentar mais alguma coisa do processo do livro, do Andarilhas? A Joema deixou muito nítido ali a escolha do livro dela, e eu queria perguntar para uma das autoras do Andarilhas, que tem um trisquelê na capa, né, que foi uma escolha. Tudo que vocês fizeram dentro do e-book Andarilhas foi a 3 mãos, é difícil, né? Mas saiu uma criaturinha ali, a gente fez até uma pastral do e-book, a hora que ele foi lançado, porque para mim um livro é um ser, né? E o que significa esse símbolo celta na capa desse livro que vocês escolherem? O da Joema é uma mulher com a lua, né? Ela está caminhando, né? Se vocês olharem ali na vitrine do e-book, e o Andarilhas, o que tem a ver aí esse triskelê com essas 3 andarilhas, Dani? Posso falar para vocês? Porque eu acho que são 3
o Triskelê, ele parece que são 3 labirintos que de repente se conectam, né? Então eu senti isso, assim, eram três trilhas, né? 3 sendas, e de repente as 3 teve uma interconexão, uma intersecção, não sei como se chama, mas enfim, eles se unem ali, esses 3 círculos. Eu achei que simbolizava bem a nossa trajetória. São mini furacões, posso falar? Por favor, Rita. Mini furacões, são 3 mini furacões juntos e um arrasta o outro com uma ventania inimaginável. Essas garotas me levaram já dentro da minha cabeça. Assim, a gente não pôde andarilhar muito fisicamente esse ano. Então, são encontros de 3 almas andarilhas que estão presas e que só tem a poesia como caminho. E são 3 pequenos furacões, 3 pequenas espirais. E aí elas, uma intercede no movimento da outra. Lídia, por que o Triskelê, na sua opinião? Não sabe? Porque sim. Porque o Triskelê, na minha opinião, como assim? O poema? A escolha da capa, você também concordou. Inclusive, no e-book delas tem as ilustrações, né? A Rita e a Dani fizeram as ilustrações e tem as ilustrações ali, né? Alguma coisa da escolha do título, da escolha da capa. A Rita falou de furacões, a Dani falou de conexões. Eu acho que eu quis falar, até pelas 3 senhoras, eu acho que eu quis falar a carne entre isso, né? A ligação entre essas coisas. Às vezes a ligação entre todas essas nossas viagens de mulher, entre todas as nossas histórias. Eu acho que até por isso que eu falo da carne, aquela história do tanto, o sangue. Eu acho até como elas estavam me mandando as poesias antes, e eu ficava lendo, eu ficava sempre pensando nisso. Quase uma coisa abstrata, assim. Como se a Ritinha fosse toda a questão vaporosa e linda do vento, sempre com uma proposta diferente, sem acabar a última. Como se a Dani fosse a nossa deusa da terra, que sempre tinha um centro e uma ideia real do que estava acontecendo com essas mulheres, como eu se fosse a água, se nunca parava direito, e ao mesmo tempo estava molhando tudo em volta, mas ao mesmo tempo não parava muito. E é claro, a senhora Andréia é o nosso fogo. Bom, dito isso, gente. Vocês viram os espelhamentos, né? Um livro, então, ele é um ser, ele tem várias visões das diversas autoras. Eu nunca tive livro com mais uma autora, porque é um desafio, né? Eu acredito que a Joema também não teve. Então, eu não sei se ali no olho do furacão, eu estou no olho do furacão. Eu não sei se ali no chat tem alguma pergunta, Freda, que alguém fez. Eu acredito que elas estão parabenizando vocês, as pessoas que estão assistindo, porque eu não estou vendo. Então, enquanto isso, eu não sei se vocês querem ler mais algum poema. A Joema deve ter poema novo. Eu não sei se ela quer ler mais um poema do Luas e Hormônios, porque eu acho que cabe, né, aqui a gente conhecer mais a poética de vocês. Quem tem um poema engatilhado aí que quer tomar agora o momento para ler para a gente? Ninguém? Vou eu, então, posso? Por favor. Tá, é do meu livro de 2018. Oi, Lili, te amo, gostosa. É do meu livro de 2018. Tem até um desenho, vou mostrar. Meu livro também é todo ilustrado por mim mesma. Meus desenhos, minhas feiuras bonitinhas, como dizem, minhas esquisitices tardias e aceitáveis. Bom, o poema se chama Atividade Secreta dos Ossos. Pelas órbitas incuráveis, manchar de vinho a película, esquecendo o anjo na banheira, esperanças revoltas na sacada. Essas crianças que dormem marítimas e acordam areia movediça são como as pétalas elétricas que exilaram os santos tardios, que namora nuvens em tempo de lupas e moléculas distraídas
de clones jantando na varanda e aparelhos da felicidade garantida, sabe bem como seria brincar com o furacão e o redemoinho, esquecidos debaixo do travesseiro, sem nunca mais arrastar o vazio na coleira cravejada de joias. O tecido da tirania, caindo pela escada, é aquela imagem de paraíso que esqueci de procurar quando perdi o juízo para dançar com os teus pulsos. É isso. Lindo! Obrigada. Quem gritou lindo aí, quer ler? A Joema, eu acho que ela está paralisada ali. Você tem um poema para entrar aqui, para brindar a gente, Joema, com mais leitura de poema? Tem. Acho que está travando, a Joema tá com um probleminha ali de conexão. Posso Tá. ler um, André? Por favor. Também coloquei. Então, eu vou ler um da Joema, Tá. chama-se Caldo Integral. Se faz questão de minha submissão, assuma tua condição, mas me deixe leve, no deleite de seu suprassumo, sugar o ventre de tua boca. Não me incomodo, basta um incômodo, para estar alheia, garantia de venda e falsa estima, da regressão pouca imposta ao meu fraco sentido, linearizada com a tua condição. Agora feche a porta e descanse ao som de teu ego. Adoro esse poema. Esse poema da Joema é do Luas e Hormônios, Luciana? Sim. Maravilhoso. Dani, tem mais um poema aí? Lindo, lindo. Obrigada, Luciana. Fiquei emocionada. Maravilhoso mesmo. Obrigada a você por ter brindado a gente com esse poema. Adoro, desde quando eu adquiri seu livro, porque eu tenho impresso também. Continuamos com a Lua. Eu vou ler um, então, do livro novo, chamado Mestiço. O poeta sobrevive, absorto, subversivo, de laia insubmissa. Permite que raças de estrelas se mesticem. Mameluco universal, mama na Via Láctea, depois ladra ao frio sideral. Ei, gostosa! Mais alguma leitura, mais alguma pergunta, Lídia? Eu vou ler um da Lídia aqui, então, já que ela não quer ler, eu vou ler. Deixa eu abrir aqui só na minha página, do Andarilhas. Eu vou ficar um pouco deslocada aqui, porque eu estou lendo do monitor. Paladar. Não quero uma concessão, eu quero que você queira, não o suficiente para se contradizer, só o suficiente para me seduzir, encoxando com o corpo todo toda essa paz que está guardada, praticamente arquivada em um sonho, desses longos em que o ser humano não reconhece, porque ele tem certeza que já está lá antes. Eu tenho que sentir seu sopro na minha nuca, porém só tenho sonho com a canoa parada, e eu sozinha confabulando mais uma degustação refinada e mesquinha, porém ainda não foi o ponto final. Gosto desse poema, que tem o fôlego o paladar, aquela canoa. Parabéns, Lídia. Que leitura, Andréia! Ficou lindo. Parabéns, Lili. Parabéns, Andréia. Muito obrigada. Que honra. Oi, Laura, tudo bem? A Laura está participando hoje. Então, eu acho, as autoras querem falar mais alguma coisa dos livros, querem ler mais algum poema, alguma das participantes quer ler um poema das autoras. O que vocês querem fazer agora, gente? Oi, Andréia, se é boa, faz Tá dando um pouquinho de... Tá cortando o seu som, Joel? Oi. Tá cortando um pouquinho o seu som, mas a hora que você estiver estável, daí se você puder ler, vamos ver agora se deu certo. Tá, agora tá bom? Tá melhor agora? Tá. Então, eu vou ler um poema que chama Preliminares. É um poema mais recente
e a ideia é que ele entre no meu próximo livro. Preliminares. Poucos dois inesperados melhores. Sem julgamento, acolhe, beija lentamente os sentidos. Ouve o tato da visão, sente o cheiro que degusta. Concorda com o que foi dito, orienta de forma sutil. Cuida, sem pedir licença, desnuda a couraça, do Éden à infância, jardim. Na hora do clímax, não há mais nada. Irmandade, comunhão, vulneráveis. Colo consolo de quem se fez indispensável. Muito bom, Joema. Laura, alguém mais quer ler algum poema? Meninas, eu estou sem bateria e vou ter que sair da nossa festa linda. A Lídia Coro está avisando. Obrigada, Lídia. Depois a gente lê mais um pouquinho, você assiste o resto. Alguém? A Laura Monserrat queria falar, e daí ela não estava conseguindo abrir o microfone, agora ela não está com imagem, não sei. Então eu vou ler mais um poema enquanto alguém não se manifesta. A Joema levantou. A Laura quer falar, André, ela está... Eu estou com um aqui, vocês me ouvem? Sim, pode falar. É da Daniela. Gostaria de cumprimentar as autoras e vou homenageá-las com a leitura do Musa Pajé. Sem lei nem rei, um pouco bárbara, docemente tosca, Cunhatã guerreira sabe fazer cafuné. Enroscada na rede, enquanto me sonha, poemas nus que pintam o corpo como um bom selvagem. Daniela Devisati. Obrigada pela leitura, Laura. Daniela está dominando hoje, sei não. Eu vou ler o poema da Rita, então, já para ela. Carne de Tinta, do Andarilhas. Amo esse. Tem um troféu no sótão. Ele nunca teve significado. E agora é pai de poeira, aranhas e teias. No impulso erótico, cubro meu corpo de tinta. Qual seria a outra forma de te chamar? Estou cercada de embarcações fantasmagóricas. Imprimo cores absurdas aos meus gestos. Flutuo sobre a água para romper fronteiras. Acorda, acorda. Ela diz, colocando os dedos na minha boca. Isso me afunda mais no processo de arder. Ela esconde minha paz no seu eu banquete, mas não tenho fome que não seja contraditória. Ela sabe e propõe jejum enquanto coloca os dedos fundos na minha carne de fleuma. Fantasiar a placidez, queimar as caixas. Não há arquivos suficientes para minha alma. Bravíssimo! Foi eu que escrevi isso aí. Mas eu falei, eu vou ler a Rita. Amo esse. Eu li a Rita. Não há arquivos suficientes para minha alma. Eu achei Está tudo queimado, está tudo invadido pelos hackers. A Francine tem uma pergunta, por favor, Francine. Cadê? Oi, meninas. Parabéns a todas. Está muito bonito de ouvir vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não lembro agora, né? Foram tantas emoções. Eu não lembro quem que comentou no começo que deixava os seus poemas guardados, que tinha medo de mostrar. E como aqui a gente gosta de incentivar essa produção feminina, eu queria que vocês, né, contassem como que vocês conseguiram, então, sair desse esconder para o mostrar, até para que outras mulheres que nos assistam aqui também possam fazer essa transição de repente, né? Como que foi para vocês esse processo de se libertar de, eu vou mostrar minhas poesias para o mundo? Joema. Oi. Bom, eu sou uma dessas que sempre mantive tudo muito escondidinho, e para mim foi um conflito conciliar a engenheira com a poeta. Eu
eu digo que largou pagamento, que é muito difícil conciliar as duas. Eu tive que eu escrevia, e foi uma fase que coincidiu com um período bem difícil da minha vida. E depois eu comecei a fazer movimentos para voltar ao ativo, ao bem-estar pessoal, e ao acaso eu acabei lembrando o que escrevia. Fui buscar uma coisa e acabei reencontrando com a literatura. Disso foi uma surpresa, e aí acabou que eu fiquei sabendo desse projeto da Secretaria de Estado de Cultura, eu acabei enviando o Luz e aí ele parei, aí eles A gente não está te ouvindo direito, Joema. Eu acho melhor você desligar o vídeo, aí o seu áudio sai. Desliga o vídeo e o áudio sai daí, porque está dando interferência e a gente não consegue. Tá. Melhorou agora? Tá melhor? Agora está melhor, ok. Então, e aí depois do doutorado, começaram a aparecer vários projetos de literatura e eu acabei não parando mais. Então agora está num fluxo de projetos literários, assim, um atrás do outro, então tá bem interessante. E agora, e também na quarentena, foi também muito interessante que dois editores me. Então, foi uma coincidência e uma coisa interessante. Do Observatório de Comunicação Institucional, a engenheira florestal escreve, e no FaceTube é a escritora mesmo que escreve, né? Então, elas fazem uma troca, e eu tenho escrito muitos textos relacionados à questão, com elementos da natureza, até estou no grupo de ecocrítica. Enfim, eu sempre estou cada vez mais unindo essas minhas duas partes principais, né? E assim, o que me motivou, mesmo depois de ter editado, eu também tinha um pouco de desconforto em estar expondo o meu livro. Uma amiga tapa de luvas, né? Ela falou bem assim: se tem produção, tem que movimentar. Porque tudo que fica parado cria mofo. Entendi quando ela disse isso. E não pensei mais, entendeu? Eu acabei não pensando, já que eu racionalmente. Então é deixar esse emocional de mulher. E a Joema saiu do armário quando ela planta. Eu acho que agora deu uma cortadinha, Joema. Eu vou passar. Eu acho que com a Dani foi com as publicações dos artesanais, né? E você começou. O teu cortou, tá cortando agora, Joema. Eu vou passar para a Dani, tá? Eu vou passar a palavra para a Dani para ver como que ela resolveu fazer essa produção. Ela já comentou alguma coisa ali, que foram os grupos de poesia, os livrinhos artesanais, mas vou deixar para a autora responder mesmo. Foi assim, eu comecei a participar de um grupo que era ligado à Casa das Rosas, do Escrevivendo, mas eu participava só lendo, fiquei vários anos só lendo, sem ter coragem de publicar. E um dia o Eugen Weiss, que agora ele já escreveu 2 livros, inclusive foi finalista do Jabutico, Tristorosa, o primeiro romance dele, mas na época ele também não tinha publicado nada, ele publicava poemas lá, e a gente começou a conversar em box, e ele sempre pondo pilha, né? Pô, publica no grupo. Aí eu comecei a publicar, e algumas pessoas começaram a gostar, eu fui pondo minhas manguinhas de fora, fiz muitas amizades nesse grupo, e um desses amigos do grupo me deu esse toque de fazer livro artesanal. Falou, pô, Dani, vamos começar a fazer livro artesanal. Eu fui numa oficina outro dia, tal, só que ele mora em Poços de Caldas, então a gente nunca viabilizou de fazer junto, mas eu cheguei a pegar
o meu primeiro grupo, o Alcateia, a gente fez uma revista literária. Então, eu peguei, era meia dúzia de poetas que tinha no grupo, eu peguei um poema de cada e fiz uma revista artesanal, uma edição bem limitada. E aí eu comecei a fazer livros para vender, livros manuscritos para vender, na internet e em feiras. Foi assim que começou. Aí eu comecei a mandar também para as editoras, até que eu passei nessa chamada da Urutau, mas já faz acho que uns 2 anos que eu fiquei mandando meus originais para as editoras. E você, Rita? Como saí do armário? Foi fácil, né? Foi assim. Não, na verdade, eu escrevi meu primeiro best-seller. Minha tia tinha uma biblioteca de best-seller e eu não tinha outra coisa para ler porque eu morava com ela. Aí eu li aqueles livros todos, galanados, cheios de nome estrangeiro. Aí lá pelos 10 anos eu escrevi um best-seller com nomes estrangeiros, com tramas americanas. E a minha tia não deu a menor bola. Aí eu me desencantei, fiquei até os 15. Aí, aos 15, na escola, estudei escola estadual, da prefeitura. Aos 15, tinha uma professora muito maravilhosa, a professora Antônia. Onde você estiver, professorinha Sapa, eu agradeço, eu te amo. E eu era protegida dela, ela me fazia levantar para ler, da carteira para ler Fernando Pessoa, eu subia na mesa. Mas foi antes. Eu tive como eu falei, eu fiz teatro na escola aos 13 anos de idade, eu fiz Brecht, né? Um professor de geografia me ensinou o que era contracultura, o que era ditadura, o que era Brecht, e aí eu fiquei alucinada. Mas eu só fui firmar, falar assim, eu escrevo poesia com 26 anos no Orkut, o famigerado Orkut, de qual muitos de nós fizemos parte. Esse Orkut tinha o bar do escritor, eu não costumo ver... Desculpa, eu não costumo... Ai, alguém falou alguma coisa e me perdi. Eu não costumo falar dessa publicação, mas teve uma antologia dos escritores do Orkut, que era onde eu passava o dia inteiro escrevendo, o Bar do Escritor. É um lugar... Orkut, que saudade, era muita treta, era muita paixão, era sangue voando, mas era liberdade de expressão. Eu falava tudo que eu queria nos grupos esquisitos que eu participava. Bom, aí com 26 anos me declarei, falei, eu estou escrevendo um poema por dia, pelo menos, devo ser poeta, mas até hoje não estou satisfeita. Não digo que sou poeta, não sou psicóloga, não sou poeta, eu sou alguma coisa em construção, em mutação, mas foi isso. Aí em 2018, quase obrigada pela Paloma Clise, pelo pessoal da Córrego, pelo Gabriel Poliniak, eu publiquei um livro solo, porque eles fizeram uma reunião, me fizeram sentir uma deusa com luz de vela, com vinho, e eles quase me obrigaram aí. Eu publiquei por obrigação. Eu devo isso ao mundo, mas não é o que eu queria dizer ainda. Mas eu quero participar. Os beats diziam que o que vale a pena na literatura para se ligar um ao outro é o afeto, e é o que eu acredito. Eu fiz esse livro com a Lídia Codo e com a Daniela Paz-Bisatti por puro amor a elas. Não tem nem nada tanto a ver com a literatura, é um gesto de amor que, assim, porra, na pandemia, essas loucas estão me dando atenção, trocando comigo. Então, foda-se, elas querem publicar, é isso que elas querem de mim? Vamos lá. Mas a saída de armário é bem complicada, ainda mais que eu sou bissexual, a saída é tripla, dupla. Eu sou vampira também, assassina, canibal, tô brincando. É isso, chega. Você é 19 Ritas, né? 19 personas, 19 personagens. Que bom que a Dani te convenceu, né, a fazer isso, porque eu acho que é tão bacana, né? Alguém tem sempre que estar cutucando ali a autora para que ela publique, né, e exponha, e é tão importante. Eu não sei se a Lídia quer dar o depoimento dela, se ela conseguiu carregar a bateria. Eu não sei. Eu tiraria essa criança nem que fosse a fórceps, né? Porque... Que bom. É linda demais a poesia da Rita, não pode ser escondida, cara. É uma coisa que tem que brilhar, não tem jeito. Muito bom, eu agradeço as 3 autoras, porque é um ato de coragem, né, você expor
o que você escreve, o que você pensa. Eu acho que é muito bacana, é isso que a gente está fazendo, e uma incentivando a outra é o nosso objetivo. A letra de mulher é isso, é sororidade e é dar força para outra autora, né, para ela publicar, incentivar, comprar seus livros, ler seus poemas. A gente faz o que a gente pode, né, mas eu acho que esse incentivo, ele é a força maior, e é esse o objetivo também dessas nossas reuniões, que são invadidas, que acontece um monte de coisa. Não, mas foi um acontecimento, Andréa. A gente ter invadido foi tipo um acontecimento. Fala aí, Deus. A gente está ficando muito famosa, não é fácil. Tem uma pergunta aqui da Chloe, canal de poesia. Uma pergunta para as autoras. Dá para ser porta o tempo todo? Porta? Eu não entendi. Eu não entendi a pergunta. Mas eu reproduzi. Deve ser para ser poeta. Mas o poeta é uma porta. Não deixa de ser, né? Porta, janela. Antena. Antena. Passo para você. Satélite. Dá para ser poeta o tempo todo? Eu acho que não é nenhuma opção, né? É uma sina, exatamente. Acho que ninguém escolhe, né? Você não escolhe, você é escolhido. Não é que dá para ser, a gente é obrigada, né? Não dá para ser outra coisa. Então a gente, essa porcaria de mistério do mundo, poetas e portas e janelas e ratoeiras. Sim, eu acho que não tem muita escolha, não. Às vezes eu acordo de noite. Agora eu tô na pandemia, não tô tendo que acordar cedo, mas quando eu tava dando aulas, eu passava a noite em claro escrevendo, porque não tinha opção. No outro dia eu tinha que acordar às 6, né? Nem dormia, para depois poder trabalhar o dia inteiro. Mas se você fosse escolher realmente, eu acho que ninguém escolhe, né? Porque ficar rico com poesia é bem difícil, e parece que não trabalha, mas trabalha bastante. Então, eu acho que não é uma questão de escolha, mas é um prazer muito profundo, realmente. Um prazer e uma sina, né, Dani? Um prazer também uma dor, uma angústia, sei lá, né? Não tem nem palavras. É uma coisa muito forte, que te pega, que te invade, te possui. Vai ser interessante ver a resposta da Joema, porque a Joema é engenheira ambiental e tem que estar aí dividindo a função delas, atividades com a poesia, né? Deve ser mais difícil. Depois da resposta da Joema, tem uma autora aqui, a Rita Delamare, que quer ler um poema, e aí depois da resposta da Joema, a Rita já pode ler, tá? Sim. Delamare. Eu concordo também. Em um primeiro momento, a poesia para mim foi um incômodo. Eu tive que fazer as pazes com a poesia e chegar no acordo entre a engenheira e a poeta. E não foi fácil. Então, eu tenho dentro de mim uma Atenas e uma Perséfone que ficavam se degladiando, e eu no meio. Então, depois de um bom processo, um processo geomorfológico, aí as duas chegaram no acordo. E realmente elas chegaram no acordo, entendeu? E até o que está sendo engraçado, assim, bem interessante, eu estou observando de longe as duas estão falando nas lives, né? Então, como a engenheira florestal, ela coleta dados de campo e a poeta escreve com os dados que a engenheira coleta. Então, elas estão em paz, sabe? Em muitas lives que eu estou participando, tem sido solicitado questões sobre o meio ambiente. Então, daí, a engenheira florestal fica tranquila. Porque se só a poeta fala, a engenheira florestal fica incomodada e vice-versa. Então, as duas têm que estar alimentadas, sabe? Então, elas estão chegando no acordo e, assim, as oportunidades estão, assim, sendo interessantes, que estão propiciando as duas. Está bem interessante a dinâmica. Nossa, que imagem Legal, linda Joelma. da Atena lutando com a Perséfone, depois fazendo as pazes. Lindo mesmo, resumiu bem. Também, eu acho o relato da Joelma de biografia muito intenso, muito bonito, a engenheira florestal e a poeta. É que nem eu, a psicóloga e a poeta, vivem batendo boca, agredindo uma outra, mas precisam uma da outra. Muito legal, Joelma, muito legal, gostei muito. E fechando a conversa aqui, se é legal essa pergunta, se dá para ser poeta o tempo todo, a gente já está chegando quase no fim da nossa
da nossa reunião, e a gente vai fechar até com uma chave de ouro, porque tem uma polícia aqui, uma ex-polícia, que vai ler um poema agora, que é mais um exemplo de como dividir a polícia e A bonita! A bonita! a polícia. Ó, a polícia chegou. Rita Delamare, por favor, se você quiser ler o seu poema, para a gente já encaminhando para o encerramento, encerramos com você. Eu acho que ela congelou, gente. Cadê a Rita? Bem na hora da leitura do poema. Ô, polícia xará! Ô, polícia xará! Oi! Oi? Pode ler o poema, Não. Rita, por favor? Eu estava falando de você. Mas vocês estão me ouvindo? Sim, Vocês estão me ouvindo? estava falando de você. Tá. Então, eu acho interessante a Joema, né, a engenheira e a poeta. Daí eu penso em mim, a polícia e a poeta. A polícia tem que deixar a poeta falar mais alto e, às vezes, ficar quietinha a polícia. Mas a polícia está dentro da minha poesia, na força, mostrando, elogiando, enaltecendo as mulheres, né, que vivem tão... as dificuldades tão grandes, né, na questão da violência e tal. Mas a Rita a polícia está falhando. Está falhando muito o teu áudio, Rita. Da Rita, ela muito... Talvez experimentar fechar a câmera, como foi feito agora há pouco. Incrível o jeito dela, não a conheci. Só com o áudio, que a gente não está conseguindo te ouvir bem. Rita. A Dani, conheço muito a câmera. Eu fechei a câmera, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Eu acho que é a minha internet. Isso. Sim, eu estava falando, mas eu não vou voltar a falar porque já está finalizando, né? Mas com relação às demais autoras, não as conheço pessoalmente, somente a Joema. Aí eu escolhi um poema do Joema que eu gosto muito, que está no livro, que é Vide o Verso. Ele diz assim: não se assuste com a fotografia, revele a mais que não avança para fora. E só o belo do externo, revestido de sentimento momentâneo, até persistente, periódico no mínimo, sanado com parcelas temporárias de humor, permanentes nas polaridades. O custo é a produtividade, em função da variabilidade. Construindo a curva biológica não diferente da vegetativa. Por isso, não pense um pouco antes de não fazer nada. O contrário, revela a semelhança do antagônimo estado em que estamos, na correria do ano para um fértil final úmico. Desculpa, que está bem ruim a minha internet, pessoal. Não sei se vocês conseguiram me ouvir. Mas deu bem o seu recado aqui, tem algumas pessoas se despedindo, a Laura... Parabéns às autoras, parabéns. As duas que eu não conheço. Graça, Rita. Gratidão, Rita. Andarilhas da Lua. Andarilhas da Lua. Andarilhas da Lua, olha que legal, dá certinho. Nóis, as lunáticas. Anda por cima, a Andréia veio com uma blusa na Lua, né? A Lua, as estrelas. Então, gente, eu vou... Nossa, agora que a conversa ficou mais alumada, ainda a gente ia ficar a tarde inteira. Agora mas que engrenou, já estamos Ô, André, agora que engrenou, a gente vai descer ladeira abaixo? Pois é. Tem que fazer um print agora, se quiser abrir as câmeras. Ai, gente, eu quero falar só mais uma coisinha. Posso falar mais uma coisinha rápida? Pode, Dani. Que é o seguinte, gente, eu estava separando na minha estante todos os livros de autoria feminina. A minha biblioteca não é muito grande, mas tem bastante poesia. Aí eu fui separar tudo que era de autoria feminina para fazer para o meu canal, os vídeos para o meu canal. E quando eu vi, gente, eu fiquei completamente assombrada, estarrecida, porque a proporção era de 1/7 de autoras femininas. Eu realmente fiquei surpreendida, eu não esperava, porque, né, eu dou tanto valor para a autoria feminina, luto pela causa e tudo, aí quando eu vou ver na minha própria biblioteca, tem tão pouquinha, né? Eu gostaria que vocês fizessem isso em casa para ver qual que é a proporção na estante de vocês. Eu decidi agora, nos próximos meses, eu só vou comprar livro de mulher, até que chegue pelo menos 50-50. Na hora que estiver equilibrado,
eu volto a comprar livro dos amigos. Eu já avisei para os meninos. Eu fiz essa experiência também e eu estou com o maior número de autoras lidas. Estou bem feliz e da hora que eu tiver minha estante nova, eu vou tirar uma foto, porque já tem 3 espaços gigantes só de autoras, muitas, a maioria aqui, né, também. E agora, gente, a Francine, ela que está coordenando a gravação, ela quer que todo mundo ative a câmera, porque ela quer dar um print para a gente fazer esse registro e divulgar. Essa gravação que a gente está fazendo aqui, ela vai ser disponibilizada à noite no YouTube, no canal da Francine, que é a Senhora Literatura, e tem o canal da Dani também, que é o Mordendo Livros, tá? As duas que... Mastigando livros. Mastigando, desculpe. E no Letra de Mulher também, né? E o Letra de Mulher também, vai ter... É para mastigar ou para morder? É para mastigar ou para morder? Pode chupar, beber, beijar. Então, Abusada, eu acho que a Lídia não tá, ela estava com a bateria fraca, então ela não vai conseguir abrir a câmera, mas faça um pose agora e falem X, sei lá, Giz. XX, né? Falemos letra de mulher, né? Letra de mulher, tem que falar letra de mulher. Letra de mulher, deu certo? Eu também fiquei com vontade de cantar alguma coisa a respeito, André. Isso é engraçado, hein? Eu sou. Gente, muito obrigada. Hoje o papo foi lunático, a gente teve de tudo, tivemos invasões, mudamos de endereço, desbaratinamos os nossos opressores, porque a gente é assim, né? É isso, lidando todo momento com as opressões. Foram maravilhosos os poemas que vocês leram, agradeço muito, foi bacana. E a gente vai encerrar por aqui e depois a gente conversa aí nos bastidores mais um pouquinho. Muito grata a todas pela participação e pelas belíssimas palavras que vocês falaram. Obrigada, gente.